Olá, boa noite a todas e todos. Eu me chamo Marcelo Prudente e fui encarregado pelo Grupo J para apresentar a vocês a nossa proposta de aventura didática que criamos coletivamente para a plataforma Classcraft. Inicialmente, a gente explorou as possibilidades da plataforma para tentar criar um roteiro que tivesse dentro da proposta da plataforma, das limitações de imagens que eles tinham na parte gratuita e ao mesmo tempo também nossas áreas de conhecimento. Então, na narrativa, ou coluna vertebral da nossa narrativa, é uma aventura em defesa do meio ambiente, porém que vai englobar questões ligadas à matemática, geografia, história e inglês durante essa narrativa. Como a plataforma tem 5 ambientes centrais no mapa mundi dela, a gente pensou em 4 templos, onde esses guerreiros vão lutar contra os seus inimigos, e um QG, que é esse ponto central, onde vai ser um espaço de treino, pode-se dizer assim. Nesse espaço de treino, a gente determinou que teriam 5 guerreiras, 5 deusas, que seriam como fossem guias dos guerreiros, e apresentariam de fato esse universo, e apresentariam o tema de cada templo, que são o oxigênio, a flora, a fauna e a água, que são elementos essenciais para a vida na Terra, de fato. Os guerreiros, pensamos inicialmente um guerreiro propriamente dito, que apesar de ter um baixo poder de cura do seu aliado, ele tem um alto poder de resistência, e uma sacerdotisa que é menos resistente a ataques dos inimigos, porém ela tem um alto poder de curar o seu aliado. Então o estudante, ao começar a partida, escolheria qual desses dois iria criar o personagem para poder seguir na sua jornada. A deusa principal, que é a deusa que apresentará a história, ela conta um pouco sobre esse universo, sobre quais são as ameaças, o que os estudantes têm que fazer enquanto guerreiros para poder vencer no jogo, no caso, tudo dentro da narrativa. E as 5 outras deusas, cada uma ligada a um templo, ela também faz pequenos mini desafios que não tem condição de derrota ainda, porque essa área é só área de treino. Então ela faz perguntas, por exemplo, a deusa que está ligada ao oxigênio vai fazer perguntas sobre a questão da atmosfera terrestre, sobre o ar, tudo isso para você ir treinando o seu conhecimento com temas gerais da narrativa e também ganhando pontos para poder avançar na partida. Cada etapa das deusas que os personagens vão passando vão ganhando 100 pontos para poder avançar. Deusa da flora, a deusa da fauna e a deusa da água. Sempre, como eu falei, as deusas estão ligadas à questão do templo. Essa é uma área como se fosse o QG, como eu disse, então uma área de treinamento, onde elas são como se fossem tutoras dos guerreiros até eles chegarem no desafio propriamente dito, que são os 4 templos: o templo de Zefiro, do ar, templo de Poseidon, da água, templo de Falta, da fauna, e templo de Clóris, que é o templo da flora. Cada templo tem as suas particularidades e suas diferenças. Então, o templo da água, por exemplo, são os desafios de matemática que foram criados pela Márcia, e são perguntas ligadas à matemática relacionadas à questão do meio ambiente, para fazer uma forma de tornar o conteúdo mais interdisciplinar possível e interligar os temas. Toda essa narrativa que eu estou contando para vocês, ela foi desenvolvida pela Marinês, repassada pela Marinês. A gente conversou coletivamente todo mundo, e a Marinês foi quem alinhou, teve várias ideias, foi que começou a conduzir esse desenho da narrativa e foi somando as ideias para poder escrever. Passando do tempo, ainda no tempo da água, a gente vê, todos vão ser assim, na descrição. Quando você entra no tempo da água, você tem um espaço introdutório onde vocês vão conhecer aquele espaço, vão saber quem é o inimigo que está ameaçando aquele ambiente, e vão ver também o poder de ataque deles, quais são as recompensas. Aqui no templo da água, por exemplo, é um sheik
que está muito ligado à questão da indústria do petróleo, que está muito relacionado à questão da poluição dos mares. Então, um sheik que está ameaçando que ele invadiu o templo da água e a gente precisa derrotá-lo através dos jogos de perguntas e respostas, desafiando para vencê-lo e expulsá-lo desse templo e salvar os mares, os oceanos, a vida da água, a vida marinha e a pureza da água para poder preservar a vida na Terra. No templo da Flora, de Clóris, a gente tem, vocês podem ver aqui uma coisa que também tem no templo da água, que é a questão de quanto vai ganhar de experiência ou se não vai ganhar nada. Por exemplo, quando você entra em cada templo, você tem uma área central introdutória que é só apresentando o personagem. Os desafios nessa parte não tem 0 XP, prossiga para 0 XP. Quando você vai para o desafio do templo de fato, você ganha 300 de experiência quando você consegue derrotar o inimigo e juntar o cristal, juntar todos os cristais de cada região. No templo da Flora, quem ameaça é um desbravador do velho mundo, sempre ligado a uma questão histórica, uma questão de personagens e povos que estão ligados à questão da devastação do meio ambiente. Então, o desbravador é aquela pessoa que, durante o período da colonização, chegou ao novo mundo e destruiu florestas enquanto criava cidades. Então, tem essa correlação. E aí ele ameaça o reino da Flora. E também, quando você derrota, você ganha um outro cristal diferente. Templo da Fauna, que a ameaça é feita por um caçador. Novamente, aqui vocês veem a pontuação também de ataque do inimigo, quanto ele é ameaçador. Vocês podem ver que quando vão passando os templos, cada templo o inimigo é mais forte ainda. Outro cristal diferente que vocês ganham também ao avançar. E o templo do ar, que é o templo de Zefiro, também a gente tem um novo sistema de pontuação, porém o inimigo é mais forte ainda, o que também acaba induzindo o jogador a seguir do templo mais fácil até o templo mais difícil. E aqui no templo do ar, o inimigo, na verdade, é simplesmente um homem de negócio que quer instalar fábricas e poluir o ar daquele ambiente. Como vocês viram nas imagens, principalmente no Templo da Água, vocês podem ver que no mapa tem vários desafios e você vai seguindo paulatinamente até chegar ao centro do desafio e derrotar o inimigo. Outra coisa que eu me passei, que é importante falar, é com relação a cada templo, quais são as questões que são apresentadas. Como eu falei, no Templo da Água de Matemática, desenvolvido pela Márcia. No Templo da Flora, são as questões de Geografia também, desenvolvidos dessa vez pela Camila. Em História, no Templo da Fauna, também desenvolvido pela Camila. E, por fim, no Templo do Ar, desenvolvido pela Andressa, a gente tem as questões de inglês. Sempre os temas relacionados à questão do meio ambiente e ligados à área de conhecimento. Por fim, quando o jogador completa todos os templos, ele reúne todos os cristais e recebe a sua mensagem de baromenização. Isso falando de forma bem simples, mas é óbvio que a gente montou uma estrutura lá no Classcraft que é bem mais complexa e a gente está aberto a tirar dúvidas de vocês. Muito obrigado.